E aí, galera, tudo certo? Começando mais um JL Cast. Aqui comigo hoje, Pedro Jansen e Jéssica Maionese, com ninguém mais, ninguém menos do que o careca mais famoso do ambiente liberal, Magno Carl. Quem é Magno? Bem, eu sou o Magno. Eu sou careca desde que eu tinha a idade de vocês. Eu já era careca. Era horrível, cara. Era ruim. Agora já acostumei, todo mundo já acostumou. Mas na época era horrível. Eu sou cientista político, sou agora diretor executivo do Livres e estou há muito tempo nessa parada aí do liberalismo. Eu gosto muito da JL. Eu passo o meu dia elogiando o JL para as pessoas. E agora mesmo eu tava pensando, porra, cara, quando eu tinha 20 anos, era tudo que eu queria que existisse. Eu tava rindo muito do post da UJL com o Casimiro reagindo a livros liberais. Pô, eu tava sozinho, eu vi isso na hora do almoço, hoje, almoçando sozinho, eu tava rindo. E eu vim rindo, porque eu vim lembrando disso várias vezes durante o dia e eu tava rindo sozinho. Então eu sou fã da UJL e eu tô muito feliz de vocês terem me convidado. Magno, eu vou te fazer uma pergunta fora dessas questões. Eu queria que tu contasse um pouco da história do quadro que tu tem na tua parede, que eu vi esses dias, que eu te mandei na caixinha de pergunta que tu colocou nas tuas Uhum. stories, e eu queria saber por que Al Gore? É Al Gore, né? É o Clinton Gore, né? É. É, putz, esse quadro tem uma história muito legal. Pior que tem. Nossa, putz, não sei como eu vou começar a contar essa história. Mas eu morava em Londres quando eu tinha uns 21 anos, 22 anos. Apareceu uma oportunidade de eu ir para Londres, fazer um trabalho voluntário. Do tipo, eu só precisava pagar a passagem. Eu era muito, muito pobre, muito duro. Eu passei no vestibular. Eu sou de Petrópolis, né, que fica a uns 50 quilômetros do Rio. E eu passei no vestibular para a UFRJ. Eu passei um monte de vestibular, só que a UFRJ, além de ser perto, a UFRJ tinha um alojamento estudantil que você não precisava pagar para ficar lá. E foi isso que me fez escolher estudar na UFRJ, porque eu não tinha grana para morar em lugar nenhum, a não ser num lugar onde não precisasse pagar. E eu estava estudando no UFRJ e em algum determinado momento a minha namorada, que eu já namorava há um tempão, 5 anos, terminou comigo. Eu fiquei muito triste. E fiquei triste de verdade, assim, nossa, o meu mundo acabou. E eu, pô, fiquei todo melancólico, meu cabelo caiu muito mais rápido. Foi mais ou menos aí que eu fiquei careca mesmo. Eu tinha 21 anos, sei lá. E, porra, eu tinha um cabelo comprido, acabou meu cabelo, eu fiquei, porra, deprimido. E aí, um amigo meu falou pra mim, porra, por que tu não vai morar em Londres? E eu, pô, um abraço. Por que eu não vou morar em Nova York, né? Porque eu não tenho dinheiro. Ele, não, mas olha só, tem uma ONG que você vai lá, faz um trabalho voluntário, só precisa pagar a passagem, eles te alojam em algum lugar lá. Pô, cara, eu era tão ferrado na vida, eu era estudante de ciências sociais, que não dá muita perspectiva na vida. E eu, putz, falei, então tá, né? E aí falei com o meu padrasto, falei, olha só, tem uma parada, tem um negócio. Me ofereceram uma possibilidade de ir morar em Londres. E ele, falei, então, mas eu não tenho dinheiro para passagem. E ele, falei, então, eu queria saber se tu podia me emprestar um dinheiro para eu comprar a passagem. E aí, quando eu chegar lá, eles vão me dar uma ajuda de custo e eu vou te pagando aos poucos. E ele, tu nunca vai me pagar. Eu falei, não, mas te juro. Enfim, ele pagou a passagem, eu obviamente nunca paguei ele de volta. E aí eu fui passar um ano em Londres e em determinado momento eu entrei numa dessas lojas de roupas usadas e vi num canto um quadro. E o quadro era um quadro, um pôster enquadrado, original da campanha de 92, do Clinton e do Al Gore. E tinha um negócio muito legal, que o pôster era Clinton e Gore, o pôster da campanha, né? O Clinton presidente, Al Gore vice,
e alguém escreveu com uma caneta piloto no vidro do enquadramento and Mônica, e Mônica, fazendo uma referência a Mônica Lewinsky, do escândalo do Bill Clinton lá no Oval Office, com a Mônica Lewinsky. Vocês aí que são jovens e não estavam vivos na década de 90, podem googlar e descobrir o que Bill Clinton e Mônica Lewinsky fizeram no Salão Oval lá, o escritório do presidente dos Estados Unidos. Eu não vou ser a pessoa a descrever para vocês aqui o que fizeram Bill Clinton e Mônica Lewinsky. E aí, pô, eu sempre fui muito fanático por política. Eu comprei o quadro. Falei, porra, vou comprar isso. E era muito barato. Mesmo que fosse só pelo pôster original da campanha de 92, que naquele momento já tinha mais de 10 anos, né? Isso era 2006, talvez. E aí, no decorrer da vida, eu mudei muito, voltei para o Brasil, fui blá, 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 quebrou o vidro do And Mônica. Mas eu fiquei com o pôster. E em todas as minhas casas eu levei esse pôster para vários lugares. E tenho esse pôster aqui comigo, do Bill Clinton e do Al Gore. Tenho um do George W. Bush no meu banheiro. E tenho um da Angela Merkel também aqui em casa. Depois eu posso tirar foto e colocar por aí. Mas assim, eu gosto muito de política desde sempre. Então eu tenho esses posters, essas coisas de campanha política na minha casa, nas minhas coisas. Eu tenho broche de campanha antiga, tenho boné, tenho um monte de coisa. Eu queria sofrer uma desilusão amorosa e acabar em Londres também. O problema é que eu ainda não acabei em Londres. A meta de todo foi muito... mas foi muito por acaso. E eu não queria ir, sabia? Porque eu achei que eu ia ficar muito mal. Eu estava tão mal, eu estava tão triste, que eu não queria ir achando que quando eu ia chegar, eu ia continuar muito triste lá e ia estar longe dos meus amigos, da minha família. Eu nunca tinha saído do Brasil. E eu tinha andado de avião, sei lá, 2 vezes. Mas, na verdade, cara, quando eu cheguei lá, o mundo se abriu, assim. Foi uma ótima experiência. E a minha vida nunca, assim, literalmente, sem nenhum exagero, a minha vida nunca mais foi a mesma depois dessa experiência. Eu voltei bastante diferente. Magno chegou e encontrou a Mônica. E depois... Quem me dera. Eu tava precisando de conhecer alguém tipo a Mônica Lewinsky naquele momento. Eu não era muito sortudo com as mulheres. Eu não era muito habilidoso. Foi só tu falar da careca com a minha idade, que eu já tô ficando careca também aqui, tô até com medo já. Cara, eu nunca achei que seria diferente, sabia? Eu tinha um cabelo comprido, mas o meu cabelo sempre foi pouco e fino. Então, assim também. Muita gente... então, o negócio, você vai ver porque não tem como escapar. Relaxa e aproveita. Quando começou a cair, já era. Tem muita gente que começa a cair, aí o cara, penteia para outro lado, dá um jeitinho. O problema é que o meu cabelo era tão pouco. Era tão pouco, tão fino, dá uma disfarçada. Tão pouco, tão fino que não tinha como resistir. E aí, um dia, eu morava no alojamento, né? Como eu estava falando para vocês, morava no alojamento da FRJ no Rio. E aí, um dia, eu fui para casa dos meus pais, em Petrópolis, e eu cheguei com a minha mochilinha e a minha mãe estava lavando louça. E eu chego, ela olha para mim assim e fala, meu filho, acabou, né? E eu já sabia exatamente o que ela estava falando. Era raspa porque acabou, não dá mais para disfarçar. Tá feio. E eu raspei e já era, nunca mais voltou. Eu tinha uns 22 anos, talvez. Nunca mais eu tive... 2 anos. Nunca mais tive cabelo. Assim ainda. Mas você não se preocupa, Pedro, porque dizem que quem é careca tem sucesso no movimento liberal, né? O CEO do ECFL é careca. Aí o Rafael Amorim também. Mas porra, não, peraí. Vocês estão... A barra tá muito alta. São 2 caras bonitões, fortões, não são a maioria de nós. O Nicolas e o Dalmo são 2 caras fortões, bonitões e tal. A careca é só uma outra coisa que eles têm. Ao contrário de mim, eu pesava 50 quilos, eu era horrível. Eu não tenho queixo, porra, eu jogava bola. E aí quando eu jogava futsal, né?
E aí, jogava sério, campeonato e tal. Quando eu tinha uns 17 anos, acho que foi o último ano que eu joguei, eu caí de queixo no chão, assim, ó, até quiquei, e tomei 13 pontos, eu acho, o meu queixo ficou meio espremido, assim. Então, eu fiquei muito feio, cara. E imagina, brancão, careca, com o queixo torto, igual do Noel Rosa, sei lá. Depois vocês googlam o Noel Rosa e vejam como é o queixo dele, era assim. Pô, não era muito bom. Agora, porra, o Nicolas e o Dalmo são dois bonitões. Não baseia todo o sucesso desses dois com os carecas, não, porque esses caras são melhores do que a média de nós todos. Como é que tu começou a entrar nesse movimento liberal? O start nesse movimento? Cara, não existia um movimento liberal naquela época. A culpa disso tudo foi de um amigo meu, Diogo Costa, que hoje é presidente da ENAP, e que tinha... Eu conto essa história tantas vezes, eu já devo ter contado ela de forma muito diferente, mas essa vai ser mais uma versão dessa história. O Instituto Liberal do Rio de Janeiro não era muito ativo nesse ponto da história, né? Isso no meio ali dos anos 00, 2005, 2006, não era muito ativo. Mas ele tinha um concurso de ensaios. Você escrevia um artigo, um ensaio de, sei lá, 5, 6 páginas, eu não me lembro, tinha uma determinação. E o prêmio era você ir fazer um curso de verão na FI, na Foundation for Economic Education, que ofereciam os cursos de verão. E aí, se não me engano, os 3 primeiros desse concurso ganhavam uma viagem para o curso de verão da FI. O Diogo é meu amigo de escola, é meu amigo do colégio, e a gente continuou amigo depois que o colégio acabou. Nesse período aí, eu estava ali no 2º ano da faculdade, talvez. E a gente conversava sobre política, a gente tinha uns interesses parecidos, a gente era muito amigo, a gente continua sendo muito amigo, mas na época a gente já tinha interesses comuns, e eu sempre fui fanático por política, cara, fanático mesmo, desde sempre mesmo, desde criança. Eu gostava de horário eleitoral, eu gostava de eleição, gostava de campanha. Eu sou muito tímido, então eu não gostava de ir pra rua panfletar, eu não queria participar de nada. Mas eu gostava de observar, de ler, de acompanhar, de estudar. Então, o meu interesse por política sempre foi ali presente. Só que aí, em algum momento, aconteceram algumas coisas. Eu fui para a faculdade, eu fazia ciências sociais numa universidade federal, então era muito de esquerda ali, né? O ambiente era muito de esquerda. E eu achava que eu era de esquerda. Os meus pais gostavam do PT, votavam no PT. Eu cresci numa casa bastante petista. E eu achava que eu era de esquerda. Mas aí, quando eu conheci a esquerda ali na faculdade e comecei a acompanhar mais de perto, era muito óbvio para mim que eu não era de esquerda. Mas eu não sabia também o que eu era, porque, assim, o espectro ideológico para o curso de Ciências Sociais naquela época era do PT para a esquerda, né? Então, a força mais à direita ali, nesse momento é o primeiro governo Lula, eram os petistas, e quem achava que o Lula estava fazendo um governo ok. Era dali para a esquerda. E eu não me identificava com nenhuma dessa galera, eu não sabia direito o que eu era. Mas meus amigos eram todos de esquerda. Eles sabiam que eu não era de esquerda, mas a gente era amigo, então eu ficava ali naquela galera, não tinha uma alternativa. E aí o Diogo descobriu o liberalismo antes. O Diogo começou a ler umas coisas e ele me recomendava. Nessa época já tinha uns livros liberais, os clássicos, tipo Ação Humana, talvez alguma coisa do Bastiat, alguma coisa do Hayek, online, em inglês. Se não me engano, talvez a própria FI disponibilizava isso em inglês ou outro serviço. Não sei se vocês conhecem, tem um site chamado The Online Library of Liberty, um negócio assim, que tem muito livro online. É do Liberty Fund. Então tem muito livro online. Eu acho que é oll.libertyfund.org.
alguma coisa assim. E tem muito livro ali online, mas é em texto HTML, assim, ó, no site. Você tem que ler no site. E é impossível você ler um livro no site, descendo o site, rolando o site. E o Diogo, tipo, leu Ação Humana, assim. Só que ele é um psicopata, eu sou uma pessoa normal, eu jamais vou ler. Imagina, assim, ler o Ação Humana, que tem 1000 páginas, como se fosse uma notícia de jornal, passando o browser, assim. Porra, ele leu. E ele leu o Ação Humana, ele leu o Caminho da Servidão, talvez, e alguma coisa do Bastiat, e me indicou. Só que, pô, a Ação Humana era gigante, e eu lia umas coisas do Bastiat, do Hayek, e eu fui, pô, legal, mas eu não conhecia muito. E aí o Diogo ganhou esse concurso, não, ficou em segundo lugar. O primeiro lugar foi o Renato Lima. O Renato Lima depois era jornalista, pernambucano, jornalista, depois foi fazer doutorado no MIT, e eu acho que hoje ele está dando aula em Singapura. Ele ganhou o concurso, eu acho que o Diogo ficou em segundo, e foi para a FI. Quando o Diogo terminou na FI, eu acho que ele conseguiu um estágio no Cato, imediatamente, que o Cato é lá em Washington. E ele ficou em Washington por um tempinho, 3 meses, eu acho. Quando ele voltou com as bolsas cheias de livros. Porque no Cato, eles deixam, se você é estagiário no Cato, eles publicam muitos livros. E eles tinham, eu não sei como está agora, porque reformaram a sede, agora está muito grande, mas tinha a sala do livro no Cato. E as paredes eram todas cheias de livro que eles publicavam, e os estagiários podiam ir lá e pegar o que quisesse. Tu só precisava anotar lá depois, tipo, Magno, peguei o livro tal, mas podia pegar o que quisesse. Então o Diogo voltou com bolsas de livros. E aí, cara, ele me deu uns livros, a gente trocava os livros, lia lá. E aí eu li e falei, porra, é isso que eu sou. Né? Aí eu conheci o Tom Palmer, e o Tom Palmer era tipo, cara, liberal, tinha uma visão de economia muito legal, que eu concordava, socialmente liberal também, ele é gay, então, porra, o cara, sabe? Então esses caras não são daquela direita, né? Não. Então eles não gostam da ditadura militar, tem que bater. Não. Eles são tranquilos, socialmente liberais. Quer ser gay, beleza. Quer ser lésbica, beleza. Ninguém tem nada a ver com a tua vida. E isso, pra mim, porra, era isso que eu precisava. Eu precisava, na verdade, e eu acabei entrando pro movimento liberal, porque eu sempre fui isso. Assim, eu encontrei uma filosofia política que batia com quem eu era na minha vida. Eu não estava nem aí para a vida dos outros, amigo. Quer ser, beleza, vai aí, não tem nada com isso. E era uma visão da economia e das relações entre as pessoas, e até as relações de troca, né, com a qual eu me identificava. O que a esquerda pregava eu achava uma loucura absurda. Assim. Pô, isso não faz o menor sentido. Não soava verdadeiro para mim. Mas eu tinha simpatia por eles porque, cara, eles não eram a favor da ditadura militar, da censura, de prender gente porque estava escrevendo uma coluna de jornal. E eu tinha essa visão, assim, que não existiria vida fora da esquerda. E quando isso me foi apresentado por meio do Diogo e depois conversando com um monte de gente, eu descobri. Eu não me tornei liberal por uma aventura intelectual. Não foi assim, eu li um monte de livro e aí esses livros me convenceram. Os livros só me mostraram, olha, existe isso aqui e existe isso aqui há centenas de anos. Existe a possibilidade de você acreditar que a relação econômica entre as pessoas deve ser gerida de uma forma racional, aqui, razoável, e que as relações interpessoais entre as pessoas é um tema delas, e eles é que decidem, a gente não tem nada a ver com isso. E isso soou muito verdadeiro para mim. E foi assim que eu virei liberal. Não foi o Mises que me convenceu, foi o Diogo que me deu uns livros e me apresentou para um monte de gente, e eu descobri que existia, que o nome do que eu era liberal. E foi assim que tudo começou. Eu acho muito legal na parte que tu diz que os teus amigos sabiam que tu não era de esquerda, né? Eu também, eu cresci numa família de esquerda, meu pai é dirigente nacional do MST, e todos os meus amigos, quando eu estava nos eventos de esquerda, eles sabiam que eu não era de esquerda, por mais que eu dissesse, não, gente, estou aqui, estou com vocês. Eles,
Não, Jéssica, é que tu pensa um pouco diferente, sabe? Acho que tu não é tão de esquerda assim. Então, muito todo mundo engraçado. sabe, menos a gente, né? As pessoas já sabiam. Deve ser, tipo, uma pessoa que não entende, sei lá, a homossexualidade e ele não se entende, mas todo mundo sabe que ele ele é diferente, sei lá, mas ele não sabe o que ele é. Ele nunca, sei lá, ele não entende isso. Ele tá se descobrindo. E era uma coisa assim, eu tinha que me descobrir, ninguém me convenceu de nada. Né? Ninguém me convenceu, eu só tinha que descobrir. E era engraçadíssimo, assim, eu sempre fui muito tranquilo em relação a essas coisas. Tem os meus amigos da faculdade, que somos amigos até hoje, tem um monte de foto minha com um copo do PT, porque, obviamente, eu chego nas festas, as pessoas me dão um copo do PT, e eu não tô nem aí, cara. Assim, pô, eu tô muito seguro do que eu sou, do que eu gosto, do que eu faço. Os meus amigos sabem quem eu sou também. E no final das contas, uma coisa que principalmente nesses tempos de internet, rede social, as pessoas atacam, as pessoas xingam. Eu acho que é muito importante você saber quem você é e entender que você presta conta para você, para sua consciência e para os seus amigos, sabe? Quem te conhece sabe quem você é. A gente não tem que perder muito tempo tentando provar para quem odeia a gente que a gente é uma boa pessoa. Cara, quem sabe que a pessoa que eu sou são os meus amigos, né? A minha família, sou eu. Quem não me conhece na internet acha que eu sou babaca só porque eu sou liberal, tudo bem. Eu tenho que prestar conta para meus amigos, para minha família, meus amigos sabem que eu sou legal e a vida que segue. É que hoje a gente tem muito fiscal de liberalismo, né? Do tipo, tu acha que tu não é. A JL sofre bastante ataque justamente por isso. Porque eles acham que a gente não é liberal o suficiente para ser um movimento estudantil liberal, né? Então é bem nessa. Eu acho isso tudo muito doido, Jéssica. Eu tive no evento de formação do SFL aqui em São Paulo e quando teve uma hora da pergunta e resposta, me perguntaram o que eu acho das pessoas que dizem que o Livres não é liberal o suficiente. Eu acho que eu não tenho tempo nenhum para perder gente assim. Porque, cara, a gente é uma minoria tão pequena, é a briga de torcida de time pequeno, sabe? A gente tem que se preocupar com as outras pessoas que discordam da gente de forma fundamental. Eu não vou eu não vou perder meu tempo com quem concorda comigo em 98% das coisas. Imagina, eu vou ficar batendo boca com outro liberal, amigo, vai aí. Tá, tu não acha que eu sou liberal o suficiente? Ok, vai aí e tal, beleza. Vai lá, mas, cara, a gente é muito pequeno. A gente é muito pequeno ainda, então não tenho tempo nenhum a perder com quem acha que eu não sou liberal o suficiente. Tem um monte de gente aí achando que eu sou liberal demais, então tá tudo bem. Tá tudo certo. Qual tu acha que foi o maior desafio que vocês enfrentaram para estruturar um movimento liberal no Brasil, naquela época que era tão desconhecido? Ainda é, né? Mas eu acredito que antes devia ter sido bem pior. Qual tu acha que foi o principal desafio? Cara, eu acho que um desafio era que tinha pouca gente. E pouca gente e não tinha o movimento liberal no Brasil tem uma coisa curiosa, é que ele foi razoavelmente grande e poderoso ali nos anos 80 e início dos 90, e aí houve uns 10 anos em que não havia tanta atividade assim. Então, vamos dizer, 95 e 2005, não havia tanta atividade assim. Então, quando chega a minha geração, e aí não fui eu que criei, não foi 3 pessoas que criaram, foi uma geração. É uma geração de pessoas em diversos lugares do Brasil que estavam começando a fazer coisas. Mas acho que a gente tinha muito pouca referência. Não tinha ninguém fazendo uma coisa para a gente tocar adiante. Sabe? O que tinha era quase nada. Então, eu acho que a maior dificuldade era, até pior do que não ter gente, era que a gente não tinha muito exemplo. A gente não tinha algumas organizações liberais fazendo uma e outra coisa e a gente ia fazer uma coisa um pouquinho diferente, não tinha uma para a gente se juntar. Estava meio morto. Então, a parte mais difícil era que todos nós tínhamos que inventar quase tudo. Em 2006, se não me engano, eu, Diogo,
e Pedro Sete Câmara, começamos a fazer um site chamado ordemlivre.org, que teve inúmeras encarnações, várias mudanças de servidores, em que a gente perdia o conteúdo todo, e aí desorganizava o conteúdo todo. Hoje dá até para achar algumas coisas ainda online, mas, nossa, tem muito conteúdo, tem conteúdo muito bom, mas a gente não sabia gerir o conteúdo, nunca soube, e ele está meio perdido. A gente tinha que fazer. O que a gente fazia, hein? A gente fazia artigos originais, que a gente escrevia artigo. Todo dia a gente publicava um artigo original. A gente publicava artigo traduzido, a gente publicava estudo acadêmico, a gente publicava biografia, a gente publicava estudo acadêmico estrangeiro, a gente fazia podcast, a gente fazia vídeo, a gente fazia teste, o diagrama de Nolan lá, a gente fazia o teste em português, a gente fazia evento, a gente traduzia vídeos estrangeiros e tal. A gente tinha que fazer tudo. E nós éramos 3 caras muito novos, sem ter a menor noção do que fazer. Era uma coisa muito artesanal. E não tinha uma rede muito forte. Havia pessoas fazendo coisas, mas a gente não se comunicava direito. A internet ajudava, as redes sociais ajudaram, mas ainda era difícil. A gente fez um evento, o Ordem Livre tinha um evento chamado Liberdade na Estrada, cujo conceito era o seguinte: a gente pegava 1 ou 2 meses e viajava o Brasil fazendo eventos. Todo ano a gente tinha um mês ali que a gente viajava o Brasil fazendo eventos. A gente fazia, 20 eventos em capitais de estados e tal, viajava o Brasil e tentava arrumar palestrantes para ir lá falar, tentava arrumar alguém numa universidade para reservar uma sala. E, cara, a gente fez vários eventos para 100 pessoas, mas a gente fez muitos mais eventos para 8 pessoas. E imaginem, assim, você literalmente você não tem grana, né? Então você viaja no pior voo possível, naquele, 11h30 da noite, ou então naquele 5h30 da manhã. Você fica no hotel mais barato possível, você come no lugar mais barato possível, você carrega seu próprio material, você faz tudo, chega lá, tem 7 pessoas para ver. E aí, no dia seguinte, você vai dormir no seu hotel barato. No dia seguinte, você sai do hotel 4 horas da manhã, pega um outro voo 6 horas da manhã, vai lá para não sei aonde, faz isso tudo de novo. E aí, naquele dia de noite, tem 9 pessoas no evento. Então, você tem que ter uma resiliência bastante grande. É claro que a gente estava se divertindo pra caramba. Eu estava, basicamente, viajando com os meus amigos, conhecendo os professores super atenciosos. E isso eu sou muito grato até hoje, porque a história do movimento liberal brasileiro, ao contrário do que as pessoas acham, não tem nenhuma vantagem financeira. Não tinha vantagem nenhuma, porque não tinha ninguém. Não tinha dinheiro envolvido, que a gente era tudo duro. A gente não tinha luxo nenhum, porque a gente viajava nos piores aviões, a gente viajava de ônibus, ficava nos piores hotéis, dormia em rodoviária, dormia em aeroporto. E a gente dependia de favor. A gente chegava, pegava um desses professores, professor doutor, federal, não sei quem, tinha que convencer um cara a pegar um desses voos loucos aí, para ir palestrar de graça num outro estado, para 8 pessoas. E os caras iam, sabe? Então, é a história de sacrifício de um monte de gente. De um monte de gente que topava umas aventuras loucas, assim, no quarto de hotel Ibis para 4 pessoas. Sabe? Era esse tipo de coisa que a gente fazia. Mas, cara, de certa forma, a gente percebia que as coisas iam andando. E as coisas andaram, porque no decorrer dos anos foram aparecendo várias iniciativas. Se não me engano, o Mises Brasil aparece uns meses depois do Ordem Livres, aparece o Mises Brasil. E aí vão aparecendo outras iniciativas e as coisas vão crescendo, vão se modificando. A gente vai ficando menos bobo também, a gente ia aprendendo e tudo. Mas eu guardo essa fase com muito carinho, assim, não só pelas pessoas que ajudaram, essas pessoas que na época já não tinham 20 anos, mas topavam as aventuras mesmo assim para ajudar a gente,
E também pelas coisas que a gente aprendeu, as amizades que a gente fez no caminho, pelo amadurecimento que a gente teve meio aos trancos e barrancos, que, cara, nos colocou, de certa forma, ou ajudou a nos colocar, de certa forma, num ambiente que a gente está hoje, né? Eu lembro muito bem na primeira vez que a gente colocou um artigo num jornal. Eu lembro como se fosse hoje, que o Diogo escreveu um artigo sobre defendendo a privatização dos aeroportos e mandou para o jornal O Dia, que é um jornal meio popularesco, assim, do Rio de Janeiro, mas que na época tinha uma boa circulação. Cara, foi uma festa, assim, a gente ficou super feliz, eu mandei para todo mundo que eu conhecia, eu estava muito feliz. Mas era isso, assim, para vocês verem o quanto a gente estava distante da mídia, de ser profissional, né? A gente mandava artigo, escrevia artigo e mandava, pesquisava o nome do editor do jornal e mandava o artigo. E aí, seja o que Deus quiser, vai que funciona. E, putz, uma vez funcionou e a gente foi aos céus, cara. A tentativa é livre, né? Não, a gente já tem. Manda aí. E o e-mail, mandar e-mail é de graça, né? Então, tu só faz um e-mail padrão, manda aí para 10 pessoas. Vai que a gente recebe uma resposta. E às vezes a gente recebia uma resposta. E assim, cara, assim que a gente foi construindo, né? Você manda, recebe uma resposta, aí aquele cara já lembra do teu nome, e depois tu tá num evento e tem um jornalista do jornal, o cara já lembra do teu nome. E assim as coisas vão evoluindo. Magno, tu falou de todo esse processo, desde do início lá, do engajamento nos movimentos liberais, e a gente vê que ainda hoje poucas pessoas se engajam no movimento liberal em relação à esquerda, que hoje tem uma gama de jovens que são mais engajados. E como tu vê esse processo futuro, o amadurecimento disso, e como hoje tu está dentro do Livres, como é que vocês veem esse planejamento? Vocês têm algum planejamento? Bem, eu vejo isso como um processo mesmo. E um processo no sentido de que a gente... A esquerda não é a nossa referência. Acho que a nossa referência tem que ser nós mesmos, né? Como a gente era ano passado, como a gente era no ano anterior, como a gente era no ano anterior ao anterior. E a gente era nada. Não é que é difícil fazer frente à esquerda. A gente tem que se preocupar em existir, né? Acho que a nossa prioridade número 1 tem que ser existir. Aí depois que a gente existir, a gente pensa em crescer. A gente não existia. E a gente, por muito tempo, não existiu. A minha preocupação, lá atrás, quando a gente começou a Ordem Livre, né, há 15 anos, sei lá, era existir. A gente precisava existir, não só como grupos de pessoas, como movimentos, como organizações, mas a gente precisava existir no debate público. A gente precisava ser xingado, pelo menos. Sabe? A gente precisava existir para ser xingado. As pessoas sempre culparam todos os males do mundo no neoliberalismo. Mas não existia ninguém representando o neoliberalismo. Não era o neoliberalismo era a cadeira vazia, em quem todo mundo colocava todas as culpas do mundo. Pelo menos agora estão colocando a culpa na gente, e a cadeira não está vazia, a gente está lá sentado. Porra, cara, é uma evolução muito grande. E acho que vocês, jovens, vocês da UJL que estão se engajando no movimento estudantil, precisam entender. Eu falei no início, né, que eu adoraria que existisse a UJL quando eu tinha 20 anos, porque seria óbvio para mim que esse é o grupo ao qual eu pertenço e pouparia um monte de esforço meu e um monte de cabeça quente que eu tive com o pessoal da esquerda, porque não existia. Então, já é um passo gigantesco existir. E, para mim, é uma coisa que, sinceramente, sempre me arrepia em qualquer evento. Sempre. Qualquer evento que eu vou, do SFL, JL, que tem a galera estudante, me arrepia. Porque eu nunca imaginei que isso fosse possível. Falando sério, assim, qual era a minha grande ambição lá atrás? Eu achei, de vez em quando a gente coloca uns artigos no jornal, a gente faz um evento ali. Eu jamais achei que a gente chegaria num ponto que a gente teria literalmente centenas de eventos liberais por ano no Brasil. Centenas, e muitas centenas mesmo.
Jamais achei isso, nem nos meus sonhos mais ambiciosos. Jamais achei que a gente teria uma organização de estudantes no Brasil, quanto mais duas, o JL e a SFL. Então, para mim, e é uma coisa engraçada, o pessoal da SFL sabe disso, eu nunca nego um convite, porque para mim isso cara, era tudo que eu pedi, sabe? Então, nunca nego o convite. O nego me chama, pô, Magno, tem um evento no Amapá. Ah, beleza. Não, mas olha só, é sexta, 9h30 da noite. Não, beleza. Eu literalmente fiz um no Pará pro pessoal do SFL numa sexta de noite. Fiz, pô, no Amazonas, saindo de Porto Alegre. Fui lá no Amazonas. E porque, para mim, isso é muito importante. Porque eu acho que eu tenho que ajudar a animar vocês que são jovens, que estão na minoria, que estão na universidade. A universidade é um tempo horrível para ser minoria, assim. Mas, cara, eu tenho que contar essa história para vocês se animarem e achar que entenderem que a gente está num lugar muito além, acima do que a gente estava. E acho que é uma coisa boa que existam organizações mais ou menos especializadas em coisas diferentes. Como eu comentava, um problema lá no início do Ordem Livre era que a gente tinha que fazer tudo, literalmente tudo. Então a gente fazia podcast, vídeo, publicações, evento, seminários de verão, seminários de inverno. Depois, outras organizações foram aparecendo, e aí, beleza, o SFL faz um monte de evento, o SFL também faz um seminário de verão, não sei quem faz não sei que faz artigos acadêmicos melhor do que a gente. Então, houve uma especialização nas organizações. O Livres tem uma setorial de movimento estudantil, liderada até pelo João Ferreira, que é da UJL também. Mas não é a nossa especialidade. A gente está ali para dar suporte a quem é associado ao Livres e faz movimento estudantil, mas, basicamente, sendo uma organização que hoje tem um tempo já de estrada, tem uma estrutura mais bem montada, dá suporte às outras organizações, às outras pessoas, lideranças, grupos que desejam fazer alguma coisa. E a forma como eu vejo o papel do Livres, por exemplo, nesse campo, é de dar suporte, é de ajudar em iniciativas que vocês, por exemplo, desejem liderar e que a gente possa dar uma ajuda de alguma forma. Há pouco tempo alguém estava falando, mas eu estou procurando um lugar para fazer evento, a gente quer fazer um evento, não sei. É um interesse do Livres em algum momento poder oferecer, olha, não, faz aqui com a gente e tal. Porque tendo um pouco mais de história, um pouco mais de estrutura, faz toda a diferença. Então, acho que a gente, em temas em que outras organizações têm mais expertise, têm mais especialização, eu vejo que o nosso papel é um papel auxiliar mesmo, né? Um papel de dar espaço para o pessoal que está trabalhando nesses temas, e aí seja políticas para a juventude, seja movimento estudantil, mas seja políticas de saúde. Se tem alguém que é especializado, eu vejo o papel do Livres colocando essa pessoa, sabe, dando a janela para essa pessoa falar, dando exposição para essas pessoas, porque nesse tempo de organização a gente criou boas relações, seja nos legislativos, seja com a imprensa, e a gente do nosso desejo utilizar dessa influência, entre aspas, que a gente obteve nos últimos anos, para ajudar, para termos mais liberais com a cara na janela, seja falando com a imprensa, seja liderando iniciativas, fazendo eventos e coisas desse tipo. O Magno, tu viu, né, que em 2018 Bolsonaro e Paulo Guedes tiveram toda aquela imagem de privatização, de impostos. Só que a gente viu que realmente não foi assim, e que isso prejudicou demais nós liberais, porque eles realmente não foram. Tu acha que vai prejudicar por bastante tempo, ou vai continuar essa nossa imagem com o Paulo Guedes e Bolsonaro na área liberal? Pedro, acho que vai. Acho que vai ficar por um tempo, porque o Paulo Guedes e o Bolsonaro têm mais tempo de tela do que a gente tem, né? E o Paulo Guedes passou muito tempo na televisão das pessoas, nos jornais, nas revistas, dizendo que ele representava o liberalismo. E muita gente, entre os liberais,
reconhecia nele um representante do liberalismo. E, olha, o Paulo Guedes, por muito tempo, escreveu artigos para o jornal O Globo, e os artigos dele eram, de fato, liberais. O que tinha dois problemas já em 2018. O primeiro é que eu nunca confiei no Bolsonaro. O Livres também jamais confiou no Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro não nasceu em 2018. Ele tinha um histórico de 30 anos de vida pública nos quais ele jamais tinha sido liberal. Pelo contrário, né? Bastante autoritário politicamente, bastante intervencionista economicamente. Então, a gente não tinha nenhuma ilusão que ele tinha mudado de ideia depois de 30 anos de vida pública, ele virou liberal. E, além disso, quando Paulo Guedes começa a falar, lá em 2018, fica muito claro o desconhecimento dele e até um certo desprezo a respeito de processos da política, a respeito de como as coisas funcionam no poder público. E isso é bastante importante. Bastante importante. A forma como as coisas acontecem na esfera privada é bastante diferente como as coisas acontecem no serviço público. O poder público opera de uma outra forma. E é importante você entender o mecanismo daquelas coisas. Então, muitas vezes as promessas dele eram super exageradas, e se você dissesse, olha, na verdade, os processos de privatização não são assim. Não é para chegar lá e, sai privatizando tudo. Não é assim que funciona. E aí as pessoas criticavam, então você está criticando. O que acabava levando a uma situação que você parecia um pessimista e que você estava gratuitamente pessimista. Olha, você não está... Eu gosto muito do otimismo, de uma atitude otimista, da gente acreditar que vai dar certo. Eu sou Vasco, né? Então eu tenho um otimismo, obviamente tenho um otimismo bastante aflorado em mim. Mas há processos. Naquele momento, eu achava que faltava realismo ao Paulo Guedes. Depois eu fui positivamente surpreso quando ele montou a equipe dele. A equipe dele, de fato, era muito boa e, de fato, conseguiu avançar em alguns pontos ali nos meios infralegais, no meio que fica abaixo da legislação, em que alguém pode simplesmente soltar uma portaria e melhorar alguns pontos do ambiente de negócios. Mas o problema é que, no agregado, o saldo é muito ruim. O Paulo Guedes continua abraçado à ideia de que ele é liberal, enquanto executa ideias muito pouco liberais, enquanto vê seu chefe executar e defender ideias muito pouco liberais. Paulo Guedes foi perdendo o seu time porque a execução das políticas estavam indo claramente para um lado não liberal, mas ele até agora não percebeu o que está acontecendo, né? O que estava acontecendo ali com ele. E ele agora defende, em nome do liberalismo, políticas abertamente antiliberais. Então, acho que vai prejudicar, sim, mas a escolha que a gente tem é sentar no chão e chorar, ou continuar falando sobre o liberalismo na esperança de que mais pessoas vão entender o que o liberalismo é de fato. Pode ser que o Paulo Guedes deixe de ser ministro amanhã e volte a escrever artigos super liberais. Legal. Mas o que a gente tem visto no governo é não só a execução de políticas bem antiliberais, mas a defesa dessas políticas antiliberais de parte do, até então, liberal Paulo Guedes. Vindo nessa linha do governo Bolsonaro, tu acha que foi benéfico para o Livres sair do PSL quando o Bolsonaro foi para o partido? Porque eu acho que o Livres cresceu muito. Antes eu já tinha ouvido falar do Livres, quando o Livres ainda estava no partido, mas eu acho que o crescimento do Livres é notório, né, depois que ele saiu. Então, tu acha que foi melhor para vocês terem saído? Foi melhor tomar um novo rumo? Ou tu acredita que se tivesse ficado, o Livres estaria mais estruturado do que está atualmente? Estaria mais estruturado, mas não seria liberal, né? Se a gente fosse oportunista, e aí eu tenho que reconhecer e saudar todos os membros do Livres que naquele momento optaram por sair. A decisão naquele momento não era tão fácil quanto parece. Em primeiro lugar,
o Bolsonaro não tinha sido eleito ainda. Então a gente não sabia exatamente o que iria acontecer, mas ele já era o líder nas pesquisas. E a gente era parte de um partido político. Então, vocês pensem que o ano já era 2018, a gente tinha dezenas de pessoas que estavam se preparando para se candidatar, já estavam ali em pré-campanha, e o líder das pesquisas se filia ao seu partido. A possibilidade de ganho aí é gigantesca. A possibilidade de alguém só ficar quietinho ali no cantinho, vai na onda e tal, é gigantesca. Os caras do Livres teriam tido muito voto. Teriam sido eleitos com muita facilidade. Porque o Bolsonaro não tinha quadros. O Bolsonaro não tinha time. O Bolsonaro não levou um monte de deputado que nunca tinha sido nada na política na vida porque eles acreditavam na nova política. Não. O Bolsonaro botou a família dele inteira na política. Ele não é o cara de renovação, não é nada. Ele é um político tradicional. Ele levou um monte de gente que nunca tinha sido nada porque ele não tinha ninguém para ir com ele. O Bolsonaro não liderava um movimento político, um grupo político. O Bolsonaro não tinha gente para fazer chapa de deputado. E aí entrou os capitão não sei o quê, a tia não sei o quê, blá, blá, e esses caras foram eleitos no rabo do Bolsonaro. Se não tivesse sido esses caras, se o Livres fica no PSL, os caras que foram eleitos campeão de voto iam ter sido, sei lá, o Fábio Osterman. Que se tivesse ficado quieto, colado ali no Bolsonaro, ia ter sido o campeão de votos, pô. Eles não têm gente. Eles não tinham gente. Continuam sem ter gente. Nas eleições de 2020, o Bolsonaro não tinha candidato a prefeito nas grandes capitais do Brasil, porque ele não tem gente. Agora, eles estão tentando bota o Tarcísio para ser candidato a governador de São Paulo. O Tarcísio trabalhou no governo da Dilma. Ele não é quadro do bolsonarismo. Ele trabalhou no governo da Dilma. Bota o Rogério Marinho para concorrer ao governo do Rio Grande do Norte. O Rogério Marinho era do PSDB. Não é quadro do bolsonarismo. Eles não têm quadro. Se o Livres tivesse ficado quietinho lá, o pessoal ia ter se dado bem. Se tivesse sido oportunista, ia ter se dado bem. Ia estar montado num fundo partidário gigantesco, comandando uma fundação com muito dinheiro. Mas não ia ser liberal. Então, a gente ia estar todo mundo num baita escritório, com bastante dinheiro, mas a gente ia ter que estar batendo palma para o liberalismo do Paulo Guedes. Com sorte, a gente já está batendo palma para o liberalismo do Paulo Guedes. Muita gente, naquela época, criticou o Livres. Achou que o Livres estava sendo radical, achou que o Livres estava sendo afobado, achou que o Livres estava sendo inocente, que devia ser mais malandro, que dava para compor com o Bolsonaro, que dava para ficar ali na rebarba. Essas pessoas, eu acho que hoje já se convenceram que o Livres estava certo e que a possibilidade de você compor com o Bolsonaro é zero. Inclusive, o Luciano Bivar, presidente do PSL, rompeu com o Bolsonaro já há muito tempo, né? Que traiu o Livres, traiu o filho para se juntar com o Bolsonaro, foi traído pelo Bolsonaro 2 anos depois. Tá certo que ele foi traído com um fundo partidário de R$1 bilhão agora. Mas foi a gente viu muito isso nas eleições para governador, né? Que até aqui no Rio Grande do Sul aconteceu que os dois candidatos, eles declararam apoio ao Bolsonaro, tipo, os dois, sabe? Porque eles foram para o segundo turno, né? E os dois declararam apoio. Então, não sabia mais qual botar nos santinhos, né? A foto do Bolsonaro junto. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o senador mais votado, o Heinz, estava em 4º lugar nas pesquisas, estava tipo assim, por que eu não fui a outro cargo? E nas últimas 2 semanas ele colocou o Bolsonaro debaixo do braço e conseguiu reverter. Então a gente viu... Eu não posso falar nada de Pernambuco aqui não, porque todo mundo aqui é esquerdista, então... Pernambuco, assim, alguns estados do Nordeste acabam sendo uma exceção, mas em outros lugares, mesmo o pessoal que declarou apoio ao Bolsonaro também não é quadro do bolsonarismo, né? Eles viram aquela onda, bom, o que eu vou fazer? Pensa no Rio Grande do Sul. O Sartori e o Leite iam falar, não, na verdade, a gente vai votar no PT. Cara, o Eduardo Leite claramente tem a declaração de apoio do Eduardo Leite, ele está claramente desconfortável. Ele passa 5 minutos falando de tudo que separa ele do Bolsonaro e tal, aí no final ele
o Bolsonaro não tem gente, né? Não tem quadro. O bolsonarismo é o Bolsonaro, os filhos dele, e uma mulambada danada que resolveu colar com ele, mas que no meio do caminho foi ficando para trás. Pensem aí, Julian Lemos, Bebiano, Luciano Bivar, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, vários desses jornalistas mais ou menos bolsonaristas, vão ficando pelo caminho, sabe? Não criou quadro, não tem movimento, não tem partido. Quem criou partido nos últimos anos no Brasil? Vamos lá. Paulinho da Força, Gilberto Kassab, galera do movimento Pátria Livre, União Popular, sei lá, a galera Partido Ecológico, Podemos, que fez um baita... o Podemos, que saiu mudou para Podemos. Vários partidos nasceram. Quem não criou... Marina Silva. Quem não criou partido? Jair Bolsonaro. O presidente da República. O presidente da República. Pô, é muito ruim. Eles são ruins, cara. Eles são ruins. Eu tô correndo um baita risco de queimar a língua aqui. Mas aquilo foi... 2018 foi um cisne negro. Eles são ruins de política. Tanto que agora eles estão tendo que sentar no colo do Centrão. Literalmente, assim. Eles não estão sentados do lado do Centrão. Eles não estão sentados no banco do carona do Centrão. Eles estão no colo do Centrão. Não é uma relação de parceria e nem de domínio do presidente da República sobre uns partidos políticos. Não, é de domínio de um grupo político sobre o presidente da República. Quem domina a relação é o Centrão, não é o Bolsonaro. O Bolsonaro está totalmente rendido. Ele foi rejeitado pelos partidos. Pensem bem. O PP rejeitou o presidente da República e obrigou o Bolsonaro a ir abraçar um condenado, confesso, do mensalão. É inacreditável. Sendo que o chefe da Casa Civil é do PP, né? O chefe da Casa Civil é do PP. A Flávia Arruda, que é a secretária que comanda a política do governo, é do PL. O líder do governo, o Ricardo Barros, é do PP. O líder do governo no Senado, o Eduardo Braga, é do MDB. Então, meu amigo, teu argumento aí de mudança, de contra tudo que está aí, acabou. Todos esses caras apoiaram os governos do PT. Todos esses caras apoiaram os governos do PT. Magno, esses dias eu fiz uma conversa com o pessoal, estava fazendo um processo seletivo no Livres para a coordenação do Clube de Debates, e eu comecei a conversar com o pessoal, e o pessoal me disse que tu gosta muito de campanhas eleitorais, todo mundo sabe, mas de debates políticos. Então, vou te jogar a pergunta: qual o melhor debate político da história? Puta, da história de todos os tempos? O que tu melhor mais gosta. Cara, tem o debate do segundo turno do Lula com o Collor, que o Collor tá com um monte de pasta em cima tem as regras, puxou um fio aqui pro nerd, né? Eu sou nerd, então eu vou começar a falar. É igual quando um amigo meu começa a falar de Star Wars, assim. Eu nunca vi nenhum filme, e aí ele começa a me contar as paradas em todos os detalhes, e eu não sei nem quem é quem, e eu fico ouvindo, assim. Mas os caras gostam, eles vão, entrando num buraco negro ali. O segundo debate do Collor com o Lula no segundo turno, o último debate do segundo turno, o Collor leva pro púlpito uma pilha de pastas, assim, e ele sempre bate naquela pasta, e o Lula tá achando que ele tem algumas coisas contra ele ali naquela pasta. O Collor nunca mostra o que tá dentro da pasta, mas ele passa o tempo todo amedrontando o Lula. Ele fala do 3 em 1 que o Lula comprou, e que ele tinha um recibo, não sei o quê, e o Lula tá em pânico, não sabe o que tá ali dentro. E, cara, é um debate muito legal por essa coisa, assim, para você ver como o Collor tem ali um rudimento do que a gente veria depois, mais tarde, de preparação de candidatos. Então,
a eleição de 89, se vocês pensarem bem, a gente não tinha eleição presidencial desde 1960, né? Então, tinha passado quase 30 anos sem nenhuma eleição, ou seja, todo mundo que era adulto no Brasil nunca tinha vivido uma eleição presidencial como adulto, né? Então, o pessoal que tinha ali até 50 anos não tinha vivido uma eleição presidencial como adulto. E o Brasil era um país ainda mais jovem do que a gente é hoje, então, uma parcela significativa dos brasileiros nunca tinha vivido uma eleição presidencial. E não havia essa cultura da preparação dos candidatos. Então era uma coisa muito rudimentar, os caras gritando um por cima do outro, uma porrada de candidatos. Os debates no primeiro turno não tinham todos os candidatos, mas tinham uns 10, cara, que também é um debate muito legal, que eu acho que é o primeiro debate da história, o primeiro debate presidencial da história do Brasil. Paulo Maluf contando o dedo de um lado. Pro Brizola, né, o Covas e tudo, um debate ancorado pela Marília Gabriela. Recomendo bastante vocês procurarem esse debate, que é uma loucura, é um caos. E como é interessante os temas que eram importantes naquela época. Eles falam o tempo todo de dívida externa. Dívida externa, inflação. Dívida externa, inflação. Então, esse debate com uma galera ancorado pela Marília Gabriela é muito bom. O do segundo turno é legal. O Collor ganha o debate muito fácil com o Lula. O Collor estava muito mais preparado. O Lula estava claramente nervoso. O Lula tinha apanhado muito naquela semana. A ex-namorada do Lula tinha ido ao programa do Collor dizendo que ele tinha pedido para ela abortar. E isso abalou o Lula de forma bastante significativa. E hoje eu conheço gente que conhecia o Lula naquela época, que estava na campanha do PT, e que falam, olha, aquilo acabou com ele. Acabou com ele porque ele era muito próximo da filha. E ficou chocado da mulher falando que tinha mandado abortar a filha e tal. Esse é muito bom. Tem todos os debates com Garotinho são muito bons. Tem de 2002 que ele faz uma pergunta para o Lula sobre a CID e o Lula não sabe o que é a CID. E aí dá uma enrolada e quando volta pro Garotinho, o Garotinho não sabe o que é a CID, tentou enrolar, não sei o que, dá uma zoada nele. E tem um debate histórico, que aí, como documento histórico, acho que vale a pena para todo mundo assistir, que é o do Kennedy com o Nixon, que toda aula de política, de campanha política, se fala nesse debate, porque é ali que nasce essa coisa da preparação do candidato, né? Que o candidato tem que projetar uma imagem e que o candidato tem que falar em frases curtas, com uma mensagem direta, tem que olhar para a câmera, tem que parecer bem postado, tem uma série de coisas. A história por trás desse debate, o debate é interessante, mas a história por trás desse debate é interessantíssima, e como o Kennedy destrói o Nixon. O Kennedy destrói o Nixon porque era um cara preparado, ele se preparou para um programa de televisão, assim, ele entende que aquilo é um programa de televisão e que ele tem que estar bonito, relaxado, não sei o quê, tem várias histórias, e acho que esses são os que vêm na minha memória. Tem uns por motivos exóticos, assim, do Collor com o Enéas, né, que tem uma passagem bem famosa, tem um da Marta com o Maluf, e acho que a gente ficaria bastante chocado o quanto a Marta é vítima de machismo. Isso tem, sei lá, cara, 20 anos. A Marta concorre, se eu não me engano, a Marta é eleita prefeita de São Paulo em 2004. Então isso tem menos de 20 anos. A forma como as pessoas, principalmente o Maluf, que chama a Marta de Dona Marta o tempo todo, se referem a ela, hoje é cringe, sabe? Você fica assim, meu Deus, que vergonha, porque é bastante... E assim, a forma como um candidato se refere ao outro também é bastante baixa, né? É muito ruim, é um espetáculo bastante lamentável no sentido de debate público, né? Do exemplo que coloca. Mas eu adoro, nossa, eu assisto quando eu tô sozinho em casa. Sozinho eu assisto, eu boto uns debates antigos e fico assistindo. Eu fiquei muito feliz em descobrir isso quando eu tava falando com o pessoal do Livres, porque eu amo política, eu amo história política, eu amo debates, e 1989 eu acho que foi incrível.
o debate, e eu sempre assisto jingle eleitoral, então para mim é algo assim, é o meu hit preferido. E eu acho que para todo mundo que quer entrar na política, que pretende concorrer um dia, começar a assistir debate é a melhor forma de tu aprender tanto marketing eleitoral como se portar diante de um debate com outro candidato. Então... você tem que aprender um pouco do meio que você quer entrar, né? Eu acho que ninguém é obrigado a ser viciado. Eu acho que tem uma coisa, né? Uma coisa é você minimamente informado e outra coisa é você ser absolutamente viciado. Eu entendo que eu tô num extremo, assim, né? Porque eu gosto de ver essas coisas. Mas acho que para quem quer entrar nesse meio, entender um pouco do meio faz muito bem, assim. E eu tenho uma história. Não só aí, ali no final dos anos 90, nasce a TV Senado. E aí a minha vida acabou, cara. Eu só ficava vendo isso. Eu assistia a TV Senado de tarde. Chegava do colégio e ficava assistindo a TV Senado. Você falando sobre esse negócio da primeira eleição, né, presidencial depois da ditadura, lembrou muito do meu tio-avô, que foi um dos pioneiros do PCB, ele foi fundador do PPS junto com o Roberto Freire, junto até que eu sou do Cidadania, por causa disso, e isso me lembrou bastante dele falando, ele falou igualzinho ao que você falou. Aí a pergunta eu conheço bastante gente do Livres, e que também está no Cidadania, e vice-versa. Um deles é o meu grande amigo Lion, de Recife aqui, e eu vejo que o Livres e uma cidadania tem uma boa relação. Tu acha que seria possível uma junção assim na eleição 2022? O Livres tem relação com muitos partidos. O Cidadania é um grande parceiro, o Novo é um grande parceiro, o PSD é um grande parceiro. Hoje, para te dar uma ideia, o Livres tem, se não me engano, 38 mandatários associados ao movimento. Desses 38, a maioria, os dois maiores grupos são Cidadania e Novo, mas tem uma cauda longa aí nesse gráfico que eles estão distribuídos em mais de 10 partidos diferentes. Então, do nosso lado, a gente acredita que tem um papel a cumprir na sociedade civil, e que os partidos políticos têm um outro papel. A gente, como mais ou menos eu estava explicando a nossa relação com outros movimentos, com outros grupos, de ser uma força de suporte, eu acredito que a nossa relação com os partidos políticos também caminha um pouco nessa direção, de apoio. Então, se a cidadania está precisando de alguma coisa, a gente conversa, converso com o Roberto Freire, com outros membros do partido, com o Novo, eu converso bastante com o Eduardo, que é o presidente do partido, converso com deputados, trabalhei lá. A gente tem uma relação muito boa com os partidos, mas a nossa missão é uma missão mais de suporte. Então, a gente fica meio que equidistante dos partidos. É claro que tem partidos que a gente tem mais membros, né? Tem mais associados em um partido do que em outro. E isso leva a gente a ter mais proximidade de um do que de outro. Mas a gente está numa função de suporte. Recentemente, a gente entrou numa ação no Supremo Tribunal junto com o PSB, um partido com o qual a gente tem zero relação, mas para aquele tema, que era especificamente da Lei de Segurança Nacional, a gente achou que fazia sentido. A gente entrou com Cidadania, a gente entrou com o Novo, a gente entrou com outros partidos. Então, a nossa missão não é promover um partido ou outro, ajudar um partido particularmente ou outro partido. Nossa missão é promover as ideias, um grupo de ideias. Se um partido que está defendendo essa ideia é o partido A, vamos embora. No outro tema, a gente discorda dele, tudo bem. Se é o outro partido que está defendendo essa ideia que a gente defende também, vamos embora. Né? Então, a visão que eu tenho do Livres no ambiente político é de força de apoio a quem está disposto a defender as ideias que a gente tem por missão promover. E aí, se for um partido de direita, beleza, um partido de centro, beleza, um partido de esquerda, beleza. O que interessa para a gente é o avanço dessas pautas, o avanço dessas ideias. E tu, Magno, tu é filiado a algum partido ou tem alguma pretensão política no futuro? Se candidatar a alguma coisa? Não sou filiado a nenhum partido, e até por isso, assim, né? A gente fez um censo
entre o pessoal do Livres em 2020, se não me engano, e a gente descobriu que tinha gente filiada a 18 partidos, se não me engano, no Livres. E eu, como diretor executivo, acho que é razoável que eu não tenha afiliação, até para que não se levante suspeitas de favorecimento. Eu sou liberal. Eu estou disposto a apoiar quem apoiar essas pautas. Acho que a minha não filiação a um partido é uma questão simbólica até, né? Acho que eu tenho que me manter equidistante dada a posição que eu ocupo hoje. Mas, dito isso, eu trabalhava, antes de ser diretor executivo do Livres, eu era o coordenador político da liderança do Novo na Câmara dos Deputados. Então, eu trabalhei lá por um ano com os deputados do Novo na Câmara dos Deputados. Então, eu tenho uma vivência em um partido político brasileiro, mas o Livres tem uma relação muito boa com vários partidos, e eu tenho também uma relação muito boa com vários partidos e lido com isso numa boa. Inclusive, tenho uma relação muito boa com o Novo, que já foi meu empregador, e tenho uma relação com ele. São parceiros, assim, o Livres vê os partidos como parceiros. Agora, eu não tenho nenhuma pretensão política por uma razão. Eu sou tímido. E cara, eu tenho um problema gigantesco em pedir coisas para os outros, assim. Nossa, se eu puder dar uma volta ao mundo para não precisar pedir um favor para alguém, para não precisar pedir para alguém fazer uma coisa para mim, eu dou a volta ao mundo do que pedir o favor. E imagina como é que eu ia pedir voto para alguém, sabe? Eu não ia conseguir. A única forma de eu ser eleito para qualquer coisa ia ser a adoção da lista fechada para votação. Vocês sabem como funciona a lista fechada? O partido coloca os candidatos numa lista em ordem. E aí a pessoa vai lá e vota no partido. E aí, beleza. Se eu fosse de um partido e todo mundo do partido fosse pedir voto para um partido, e aí eu fosse eleito indiretamente, beleza, eu acho que eu ia conseguir. Agora cara, se eu tivesse que sentar aqui com vocês três e pedir voto para vocês, eu ia ter muita dificuldade, porque vocês iam falar, mas eu não sei quem também não é bom. Pô, então, não, pois é, o cara é bom também. Sabe, se você falasse, então me diz aí, por que eu devo votar em você e não, sei lá, no Poit? Eu falo, não, mas o Poit é legal também, eu gosto do Poit, voto nele, cara, muito bom, tal. Eu não tenho essa parada, assim, sabe? Eu sou muito tímido. Ia fazer campanha reversa do tipo, ele é bom mesmo, acho que eu também vou votar. Eu ia ser péssimo, eu não consigo. Sabe, os meus pais têm uma loja. Quando chega assim, período de Natal, tá um caos lá e tal, e agora a loja tá maior, tem um monte de funcionário. Mas antes, era só tipo meu padrasto, minha mãe, minha irmã, e eles precisavam de ajuda. Às vezes eu tava lá no Natal, eles pediam para ajudar. Cara, eu sempre preferia para ficar no caixa. Porque o caixa, é uma parada mecânica, me dá o dinheiro, eu dou o troco, beleza. Eu não conseguia falar, se eu tivesse que falar com o cliente, tá ferrado, cara. Eu não sou um bom vendedor. Então eu acho que eu não seria um bom candidato, talvez eu fosse até um bom político. O meu trabalho é meio político, assim, né, cara? Em tese, eu sou meio político. Mas eu seria um péssimo candidato. Cliente ia chegar, e aí, Magno, qual produto é o melhor? Pois é. Eu ia falar, tem esse, mas esse aqui é o mais barato e faz a mesma coisa. E as pessoas, não, porra, tu tem que empurrar o mais caro. Não, mas porra, sabe, eu sou péssimo, eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu tenho muita dificuldade no 1 a 1 eu sou péssimo. 1 a 1 eu sou péssimo de date, eu sou péssimo de estar numa festa, vejo uma menina bonita, chega lá nela, eu sou péssimo. Eu era os caras, assim, eu era adolescente, e aí eu com os meus amigos na matinê, né? A gente era na matinê, aquela que acaba 10 horas, sei lá. Né? E a gente chegava lá, 5 horas, tá dançando com uma latinha de Coca-Cola, porque é menor, não pode nem beber. Tá lá com a latinha de Coca-Cola, e todo mundo com a latinha de Coca-Cola, dançando, tal, não sei o quê. Aí tem umas meninas lá, a gente, vamos lá, falar com elas. Cara, os meus amigos iam falar e eu ficava pra trás. Eu falava, não, vai lá, eu vou ficar aqui tomando Coca-Cola. Eu tô bem, tô vendo um show. Tava rolando um show, eu sempre falava, não, eu tô vendo um show aqui e tal.
mas é porque eu era tímido, eu não conseguia chegar lá na menina. Porra. Falava com os caras aí, mas o que tu fala com ela quando tu chega lá falar com ela? Pô, sei lá, chega lá, fala teu nome, pergunta o nome dela. E aí um dia eu fui. Cheguei lá, oi, tudo bem? A menina, tudo bem. Falei, meu nome é Magno. Ela, meu nome é Carolina. E aí, porra, acabou. O script que eu tinha era só isso, era só perguntar qual era o nome. Eu não sabia como continuar, eu morria de vergonha. Eu tava tentando entrar dentro do meu próprio corpo, assim. E aí, então, meu nome é Magno, já assistiu o debate de 99? Exato! Meu nome é Magno. Pô, tu sabe que esse ano vai ter eleição municipal, né? Porra, Não, pô, não tá sabendo, não. Eleição, vai votar pro prefeito, vereador. Sabe que aqui em Petrópolis são 15 vereadores, né? Não sei, não, pois é. 15 vereadores. Pô, sou um cara de 15 anos mais estranho que eu já vi na minha vida. Pois é. E, puta, cara. Eu era muito estranho, assim. Se alguém puxasse o assunto de política, eu saberia tudo, mas os assuntos da vida, assim, eu era muito ruim, assim. Agora tá bom, porque todo mundo que eu converso fala de política, então pelo menos é um tema que eu entendo. Descobri que eu sou o Magno de cabelo agora. Não tô sozinho. Pois é, cara. Pois é, e olha que tu não tá nem, porra, ficando careca, pô, tem uma barbinha, pá, o óculos. Eu era horrível, eu tinha um cabelo lambido, assim, comprido, eu pesava 45 quilos, calçava 36, eu não fazia nenhum sucesso. Magno. O Enzo chega com: olá, você conhece o JL? Que tá castigo. Mas imagina, gente, imagina se existisse, eu ia me dar bem. Eu ia me dar melhor, eu ia me dar menos pior. Porque pelo menos, pô, tem uma coisa pra puxar papo, tem um grupo de pessoas, eu não tinha nada, não tinha internet. Dava pra puxar papo com todas as gurias da universidade, né? Do tipo, já tinha um quê ali? Exato, pô, mas pelo menos elas iam me odiar com... Pô, o ódio já é melhor que a indiferença, elas iam me odiar, mas vai que uma delas ali vai falar, pô, ele é um babaca liberal, mas, pô, acho que dá pra rolar, hein? Se eu tiver bêbada, acho que dá, hein? Gostei do papo, nada, era só mais um. Porra. Não, chega aí 4 horas da manhã, a gente tá concordando com todo mundo. Todo mundo já tomou uma, já... Cientista político, sócio proprietário do Vasco da Gama, diretor executivo do Livres e adora um samba rock do molejo. O que mais Magno quer da vida? Essa foi que fiz, viu? Só pra constar. Cara, Pô, a minha vida é muito boa, cara. Eu acho que tem uma coisa que eu acho que é importante falar pra molecada da UJL, pra vocês e tal. Cara, depois do mestrado, eu fui trabalhar no McDonald's. Eu já tive muito na merda, assim, já tive muito distante de ter uma vida que deu certo, assim. Isso é muito recente, isso tem, sei lá, 5 anos. Então, eu acho que se tem uma coisa, tipo, cara, a vida é muito longa. Então, pô, eu tive vários momentos quando eu tava nos meus 20 e poucos, até no início dos 30, assim, que a vida tava mó merda e, porra, parecia que nada nunca ia dar certo e tal, não sei o quê. E aí, porra, terminei o mestrado, mas estava meio na merda. Terminei meu namoro de 10 anos, porra, não sabia como ia pagar o aluguel, né? Fui trabalhar no McDonald's, eu trabalhei 10 meses no McDonald's, de caixa. O meu papel principal ali era de caixa do McDonald's. Mas, porra, quando ia fechar, tu tinha que limpar banheiro, esfregar o chão e tal. E, porra, eu dei muita sorte e acho que eu tenho mérito ali de não ter desistido. E acho que todo mundo vai passar em momentos na vida que tu acha assim, puta, fudeu, agora já era. Né? Agora, putz, dei mole aqui, dei azar, caiu alguma coisa no meu carro, porra, caiu uma árvore na minha rua. Tem um monte de contratempos que acontecem na vida, mas, pô, se tu permanecer ali, trabalhando e tal... Eu tava trabalhando no McDonald's e publicando artigo em revista internacional. Pô, publicando artigo no Wall Street Journal e trabalhando no McDonald's. Porque eu visualizava uma coisa assim, né? Pô, eu tô
isso aqui é onde eu tô agora. Eu preciso pagar meu aluguel, então eu vou trabalhar no McDonald's. Foda-se. Eu vou trabalhar até 2h30 da manhã, e eu trabalhava, cara. Eu pegava, o meu turno era de 5h30 da tarde a 2h30 da manhã. E eu trabalhava lá e tal, de caixa, absolutamente um trabalhador normal ali, do McDonald's, uniforme, tudo. Eu tenho a camisa do uniforme do McDonald's até hoje aqui em casa. Mas, ao mesmo tempo, eu estava sempre focado no que eu queria ser. E aí, cara, eu continuava escrevendo. Escrevi pro Newsweek, Forbes, Wall Street Journal, sei lá, um monte de coisa internacional, enquanto eu estava trabalhando no McDonald's. E, porra, porque eu tinha isso na cabeça. Não, isso aqui não é, né? Eu vou seguir. E aí, cara, quando a oportunidade apareceu, pô, tem que meter a bola pra dentro, né? Rolou, tu vai lá. E aí eu decidi voltar pro Brasil, e aí comecei a trabalhar no livro, trabalhar no outro, trabalhar no livro, fui indo. E, cara, eu tenho muita sorte, assim. Então, o que eu quero, pô, eu quero que tenha carnaval no ano que vem. É isso que me falta. Pô, eu tô precisando de um carnaval. Eu já até comprei um ingresso para ver o desfile das escolas de samba no Rio. Pô, eu adoro carnaval. Eu quero que tenha carnaval. É tudo que eu preciso nesse momento. Eu tenho... Eu sou, pô, muito satisfeito com o rumo que... É estranho até. Acho que fica até meio piegas falar... Cara, eu morei 13 anos fora do Brasil. Eu vivi a minha vida adulta quase inteira fora do Brasil. Eu me formei na faculdade muito cedo e fui embora. Nunca mais voltei agora. Eu voltei para o Brasil porque eu quis. Eu estava absolutamente ambientado, tinha amigos, namoradas, falava a língua e tal, numa boa. E decidi voltar porque eu achei que eu tinha uma missão aqui, sei lá. Então, eu decidi voltar, na loucura, em 2018, quando o Bolsonaro estava para ser eleito. Porque eu achava que eu tinha uma missão. E eu acho que eu estou contribuindo para essa missão. Eu fico muito feliz de ver isso evoluindo, as coisas andando. Então, pô, eu estou muito, muito realizado. Eu posso comprar todos os livros que eu quiser. Eu tô ok profissionalmente. Eu tenho um apartamento confortável. Eu sento no meu sofá, eu fico vendo a reprise dos desfiles de escola de samba dos anos 90 infinitamente. Fico vendo debate, fico ouvindo jingle de político. E tenho um grupo de amigos bastante legal. Então, o que eu preciso mesmo é um carnaval no ano que vem. O carnaval no ano que vem seria uma boa coroação. Eu acho bem legal quando tu fala isso, que tu não começou assim, porque a gente vê que no meio liberal, eu falo isso por mim, é um tanto quanto mais elitista, sabe? Eu fui há pouco tempo para um treinamento de uma organização liberal e tinha padrão de roupa. E eu tive que comprar todas as roupas para mim poder ir, porque eu não tinha nenhuma roupa, tipo, que se enquadrasse naquele padrão. E às vezes eu vejo que conversando com as pessoas que estão no meio liberal, parece que é tudo muito fácil, sabe? Mas aí quando tu não tem uma condição financeira igual a do pessoal que tu convive, para ti é mais difícil. Eu vivo falando isso, do tipo, por que tu não faz tal coisa, Jéssica? Pô, gente, porque não tem dinheiro. Então, tipo, é muito elitista, é muito difícil no meio liberal tu dizer isso, do tipo, olha, eu não vou porque eu não tenho nem roupa para isso. Então, eu acho muito bom. Eu contei essa história uma vez numa palestra. Assim. A história do primeiro evento liberal que eu fui. Eu não tinha. Era todo mundo de terno. Eu não tinha terno. Nunca tinha tido um terno. Eu tinha andado de avião uma vez. Eu não tinha um terno. Eu fui com a minha mãe na CIA, que tinha o cartão da CIA que você dividia em 550 vezes. Comprei o terno mais barato que tinha lá. Eu tenho a foto até hoje. É uma foto ridícula. Parece que eu tô com o terno do Didi dos Trapalhões, que é um terno muito grande para mim. Eu tô, obviamente, desconfortável, porque eu nunca tinha usado aquela roupa. Parece que eu tô fantasiado, porque aquela roupa não fazia parte da minha vida. E eu tô desconfortável. Eu tô desconfortável com tudo que está acontecendo ali em volta. A única coisa que não está desconfortável para mim é o liberalismo. São as ideias. Porque eu me identificava com aquilo ali. E acho que foi a única coisa que me fez seguir. Porque eu estava, obviamente, desconfortável naquele evento. Parecia que todo mundo sabia que eu era pobre.
Todo mundo sabia que aquele era o meu primeiro terno, e que aquele terno era da C&A, e que aquela camisa não era exatamente o meu tamanho, e que aquela gravata eu peguei emprestado de alguém, e que eu não sabia me comportar porque eu só tinha andado de avião uma vez. Parecia que todo mundo conseguia ver isso estampado na minha testa. Meus pais eram camelôs, cara. Meus pais me criaram de camelô, trabalhando, vendendo gorro no Maracanã, nos estádios de futebol. Eu não me enquadrava naquele padrão. E foi uma coisa bastante difícil. E olha que eu sou meio, vamos aí. Eu não fico me fazendo de vítima, né? Eu sou sempre vamos aí. Eu ganhei uma bolsa de estudo na época que eu fui para o 2º grau, ensino médio, sei lá como se chama agora, eu ganhei uma bolsa de estudo num colégio caríssimo. Os meus pais tinham medo que eu ia para lá e ia estranhar, mas eu tava nem aí. Falei, não, que isso, quero estudar no colégio bom, caro, pô, foda-se. E jamais aquilo me intimidou. Os meus amigos do colégio serem ricos jamais me intimidou. Mas, cara, era todo mundo moleque. A gente ia pro colégio de uniforme. Tem uma coisa uniformizante na escola. Mas quando você vai num evento desse, é diferente, cara. E parecia que todo mundo via que eu tava vestindo o terno de 12 vezes sem juros da C&A. E isso foi muito impactante para mim. E depois o pessoal, não, vamos sair. Depois do evento, sair. Cara, eu não tinha grana para sair. E o pessoal saindo, falando, não, porra, depois a gente vai não sei aonde. A entrada era R$100. Porra, não tinha R$100 para dar pra entrada. E nem eu queria fazer festa no puteiro. Não, R$500. Porra, cara, não tinha R$500. Eu nunca tinha visto R$500. Então, era difícil. Foi difícil pra caramba. E eu demorei muito tempo para deixar de me sentir menor nesses ambientes. Que era duro mesmo. Acho que a gente ainda tem muito a melhorar, mas que a gente está melhorando. Eu tive recentemente nesse evento aqui de São Paulo, do SFL, e eu falei para eles, olha, tem 2 coisas que me alegram muito aqui. Primeiro é ter mais de 100 jovens aqui, e outro é ver que vocês são bastante diferentes entre si. E que, conversando com vocês, eu identifico vários backgrounds diferentes, né? Vários passados diferentes, várias histórias diferentes, que enriquecem muito as coisas para a gente. É legal ter a galera que é filha de empresário. O cara não tem culpa dele ser filho de empresário e ter tido uma vida boa. Eu espero que meus filhos sejam esses caras. Né? Eu espero que meus filhos tenham crescido com uma vida boa. E eles não têm culpa de ser assim. Mas enriquece o ambiente, ter um ambiente diverso. Né? A diversidade não é só para a galera de esquerda tirar foto e colocar no Instagram, olha como nós somos diferentes. Não é diferente pela diferença. É porque, cara, enriquece muito a conversa, você aprende muito com pessoas que são diferentes. Eu aprendi muito com os meus amigos ricos do colégio. Muito. Eu conheci uma pessoa que tinha ido para a universidade antes. É óbvio que, ter convivido com esses caras mudou a minha vida. Mudou a minha vida, porque o meu mundo se expandiu. Os meus amigos do meu bairro, eles já estavam trabalhando desde que tinham 14 anos. Ter esses caras que iam para a universidade e que almejavam uma vida diferente, fez com que eu almejasse uma vida diferente também. Então, estar junto com a galera de grana é legal, é enriquecedor. Mas um ambiente mais diverso, pensando no movimento político, tem um valor gigantesco. E acho que a gente está melhorando devagarzinho, mas está melhorando. Então, a gente tem muito a contribuir. A gente, pobre, ex-pobre. Hoje eu sou um ex-pobre, cara. Eu estudei, trabalhei, não sei o quê. Eu não sou pobre, mas eu sou um ex-pobre. Acho que com a nossa história, com a nossa vivência, a gente tem muito a contribuir. Mas os liberais não podem esquecer disso. Não pode esquecer que a gente tem uma herança bastante elitista e que a gente, às vezes, reproduz essa herança elitista sem perceber. E é importante que a gente crie entre nós um ambiente mais receptivo para todos os tipos de pessoas. Eu me sinto exatamente assim nesses treinamentos, nesses eventos liberais, e há uma tecla que eu sempre bato. Eu bato, gente, não é que não
tenha que colocar padrão de roupa, mas eu acho que às vezes a gente perde bons coordenadores que vão se sentir constrangidos por não ter aquele padrão, e são ótimos coordenadores com ótimas ideias, que se tu deixasse livre, ele ia ir lá, ia falar, sabe, e ia transmitir o que o movimento quer do mesmo jeito, independente de estar de terno ou não, independente de ter uma foto profissional com uma roupa X ou Y. Então é uma coisa que eu acho que a gente, enquanto movimento liberal, tem que trabalhar mais nisso, sabe? Porque às vezes tu chega num lugar e tu vai se sentir deslocado porque tá todo mundo exatamente igual, tá todo mundo. E quando eu fui comprar roupa para ir para esses eventos, as minhas amigas disseram: compra umas roupas que tu pode usar. Gente, eu sou veterinária. Eu vou usar. Quando que eu vou usar esse vestido aí? Exatamente, terno e salto aonde? Lá com os cavalos? Não tem como, eu vou ir atender. Se eu chego de salto para atender, o pessoal vai me olhar e vai dizer: Jéssica, o que tu tá fazendo com isso? Sabe? É umas coisas assim que às vezes a gente perde, e a esquerda tem muito disso, do tipo, tu pode ver, até os palestrantes de esquerda e tal, o pessoal vai do tipo normal, né? Isso aproxima, aí tu já se sente parte de alguma coisa, e se sentir parte faz com que tu trabalhe mais. Eu vejo isso porque a gente trabalha em movimentos que são voluntários, né? Então, para ti sentir essa paixão pelo movimento voluntário e tu dar resultado no movimento voluntário, tu tem que se sentir parte dele. E para se sentir parte, eu acho que tem que ser inclusivo também. Total, e acho que é uma herança que a gente traz, e que, para quebrar esses padrões, essa herança, precisa de tempo e precisa de gente lembrando as pessoas desse detalhe, né? Dessa existência de diversidade, que é uma coisa nova, né? Não era o padrão dos liberais pessoas pobres, né? E é uma construção que dura tempo, e acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer que a gente ainda não está no ponto em que a gente deveria estar, né? Cara, teve aquela manifestação dia 12 de setembro e tal, que muita gente considera realmente uma furada, né? Porque não foi grande, nem encheu os pés da manifestação do dia 7 de setembro da ala bolsonarista. E teve várias brigas assim, internas do movimento liberal por causa disso. E uma delas que eu vi que realmente repercutiu, né, na área liberal foi de uma live do MBL e de um cara lá falar que o tal movimento livre é movimento palmole. E é algo que eu acho que isso realmente dispersa o movimento liberal, não une, porque a gente não é forte aqui no Brasil. A gente tem que falar que a gente não é forte no Brasil. E eu acho que essa briga que alguns movimentos criam só vai mais para a gente dispersar. E o que o senhor acha sobre essa fala dele na live? Cara, sei lá, não acho nada. A gente trabalhou muito bem com o MBL para essa manifestação. O Renan me ligou quando eles estavam pensando na manifestação, me ligou. Eu fui lá no MBL, a gente bateu um baita papo. Depois, no mesmo dia, eu acho que eu fui para Brasília, falei com o Kim, falamos com um monte de gente e seguimos batendo papo, trabalhamos muito. A gente tem um perfil diferente de atuação, né? Eu não acho que a gente faz a mesma coisa e, na minha visão, há uma divisão de trabalho razoável ali. O MBL é um movimento de massa, né? E eles trabalham com as massas, eles têm gente pra cacete, eles fazem isso muito bem. A gente tem um outro perfil e acho que tudo bem. Eu já falei isso, não tenho nenhum interesse em brigar para dentro do movimento liberal. Eu acho que isso é perda de tempo, literalmente perda de tempo, é perda de trabalho. Acho que é inútil. Se atacarem, eu não vou revidar, porque acho que eles estão errados, assim, sabe? Alguém que você acha que está errado está te batendo, se você bate também, você perde a razão. Eu não quero perder a razão, eu acho que é bobeira. E, cara, pau mole funciona para algumas coisas. Tem algumas coisas que só dá para fazer de pau mole. Então, eu não tenho muito problema com isso, mas a gente não tem problema com o MBL.
trabalhamos muito bem. A gente teve problema com o Vem Pra Rua, que combinou uma coisa e fez outra. O MBL cumpriu os acordos, a gente cumpriu os acordos que fizemos com eles, o MBL cumpriu os acordos que fez com a gente, e tudo correu numa boa. Para mim, não teve nenhuma... Depois da manifestação, eu vim para casa, tomei banho, voltei, fui para um bar onde tinha uma galera. Foi tudo tranquilo. Não tenho... eu não senti nem... Pro Livres, a manifestação foi boa. A gente não tinha experiência em manifestação de rua. A gente tinha muito tempo que não fazia nada desse tipo. A gente arrecadou uma bela grana para... A gente colocou grana do nosso caixa nas manifestações, mas a gente arrecadou com vaquinha 2/3 do que a gente gastou. Tivemos uma boa participação, aparecemos bastante na mídia, tivemos gente do Livres em manifestação, levando nosso material em 20 cidades diferentes. Para a gente foi um sucesso. A gente não estava esperando 1 milhão de pessoas, a gente estava esperando levar o pessoal do nosso movimento para as ruas com a nossa mensagem. Isso a gente fez em 20 cidades diferentes. Os números para a gente nunca foram relevantes. É claro que se você me perguntar, você falava, espero que vá o maior número de pessoas possível. Mas para a gente era interessante a movimentação mesmo, né? Mostrar que o movimento está vivo, mobilizar os nossos coordenadores, os nossos associados no Brasil inteiro, e isso para a gente foi muito valioso. Eu saí das manifestações aquele dia super feliz. Eu fui beber para comemorar, não fui beber para afogar as mágoas, eu estava satisfeito. Encontrei um monte de amigo, batemos papo, tomamos cerveja, xingamos o Bolsonaro, foi ótimo, foi um dia ótimo, que me queimei todo. O único problema para mim nesse dia foi que quando chegou o protetor solar para mim já era tarde demais, eu estava todo rosa, absolutamente rosa. Foi um desastre nesse ponto. Fora isso, para mim e para o Livres, em geral, foi um dia muito bom. A gente saiu bastante satisfeito. Magno, queremos te agradecer por ter aceito o convite de vir conversar com nós, colocar as tuas ideias, colocar essa experiência de vida gigantesca que tu carrega junto contigo, e eu acredito que tu pode ter muito orgulho de toda a tua trajetória e poder conhecer e ter esse convívio contigo aí que os liberais jovens podem ter, é incrível. Então, mais uma vez, obrigado. Pedro, Jéssica, valeu por estarem aqui comigo junto, conversando com o Magno. E para quem está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, manda para a família aí, para a avó, para o vô, para o primo, para a prima, para os amigos. E para quem está nos assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal da JL, curtir e também compartilhar. Valeu, Enzo. Valeu, Jéssica. Valeu, Pedro. Pô, podem me chamar para qualquer coisa. O pessoal do SFL já me conhece há bastante tempo e parece que eles já sabem que eu nunca digo não. Então podem me convidar para qualquer coisa. Amanhã, aliás, eu vou estar... Amanhã? Sexta? Então você que está vendo isso depois, azar, desculpa. Mas amanhã, sexta, eu vou estar numa palestra... Não, sábado, eu vou dar uma palestra para o JL Acre, às 19 horas, sei lá, para vocês verem que eu realmente não nego nenhum convite. Puta merda, sábado, 7 horas da noite, só eu mesmo ia topar. Mas eu topei, podem me chamar por qualquer coisa que eu adoro, porque acho que isso é o que me anima. O meu trabalho de segunda a sexta lá, porra, às vezes é chato. O que eu gosto mesmo é falar com as pessoas. Então tá. Valeu, pessoal.